Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Todas as pessoas sentem necessidade de carinho, todos precisam de amor. Não estou falando de carinho físico, nem de amor romântico, mas daquelas atitudes sinceras de reconhecimento, as pequenas manifestações de atenção, palavras carinhosas, gestos de gentileza. O ser humano tem uma certa expectativa quanto ao reconhecimento e espera ser bem tratado normalmente. E quando você faz alguma coisa por alguém, aí então é que é normal ficar esperando algum tipo de reconhecimento. Pelo menos um sorriso e obrigado. Mas, ultimamente, essas atitudes estão ficando cada vez mais raras. São poucas as pessoas que se esforçam para ter atitudes educadas e falar palavras atenciosas e demonstrar reconhecimento. Os cristãos deveriam ser a imagem do Filho de Deus e refletir para o mundo as atitudes dele. Nós sabemos o que Jesus ensinou e sabemos como ele espera que nós nos comportemos nas diversas situações da nossa vida. Mas ao contrário do que é esperado, o cristão normalmente está mais interessado em cobrar boas atitudes das outras pessoas do que demonstrar ele mesmo. Mas Jesus ensinou em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Nós é que devemos iluminar a vida das pessoas do mundo e não esperar que elas iluminem a nossa. Você não tem que esperar que elas te tratem com carinho, justiça e amor. Porque não é isso que o mundo ensina as pessoas. O mundo ensina orgulho, arrogância, falta de paciência, frieza. Mas o que Jesus ensinou e o que o Espírito Santo nos move a fazer é completamente o contrário. Em Gálatas 5,22 aprendemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E essas deveriam ser as características mais reconhecidas de um cristão. Ele age assim porque o Espírito de Deus que habita nele é que dá o poder para ele agir assim, independente da situação que se encontra. Aqui eu separo os cristãos das pessoas do mundo porque foi isso que Jesus disse na sua oração a Deus. João 17,16: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então agir diferente deveria ser normal para o cristão. E não só isso, mas ele também não deveria esperar nada das outras pessoas que não são cristãs, porque o que elas aprendem é o que o mundo ensina e valoriza, que é o contrário do que Jesus ensinou. E o papel do cristão é mostrar para as pessoas do mundo o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus na cruz. Mostrar para elas que os valores passageiros desse mundo são lixo perto dos valores eternos. Em Filipenses 3,7, Paulo diz que tudo o que era de valor para ele no mundo, ele considerou como perda por causa de Cristo. O que era precioso para ele, sua linhagem, seu status, educação, fervor religioso, as atitudes que ele considerava justas, tudo isso que engrandecia o Saulo perante a sua nação, ele descobriu depois que não tinha valor nenhum em Jesus, porque todas essas coisas eram do mundo. A realidade eterna é muito diferente do que nós vivemos hoje. Foi por isso que Jesus deu pouco valor para as coisas desse mundo e tentou ensinar os seus seguidores a olharem para elas dessa maneira. 1 de João 2,17: o mundo passa e tudo o que as pessoas desejam dele também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então valorizar mais as coisas do mundo é uma atitude que deveria ser das pessoas do mundo, não dos cristãos, porque elas não têm a visão eterna. Aí, se um cristão valoriza as coisas desse mundo acima dos valores eternos, significa que ele perdeu a sua visão celestial e está cego espiritualmente. Só enxerga o aqui e agora. E é uma pena, porque ele vai viver para a eternidade, mas vai descobrir logo depois da sua morte que perdeu a vida aqui na terra buscando
o que não tem valor nenhum no céu. É muito importante nós cristãos sabermos diferenciar a salvação das atitudes, comportamentos, recompensa pelo que fazemos. São duas coisas bem distintas. A salvação foi dada por Jesus através do seu sacrifício na cruz. E é um presente de Deus dado de graça a todos aqueles que aceitam receber esse presente. Eu sempre gosto de reforçar essa verdade aqui. A salvação é por graça e de graça. Efésios 2, 8 e 9. Atitudes, bom comportamento, se esforçar para fazer o que é certo, tudo isso é o que Deus espera dos seus filhos. E Ele vai recompensar os nossos esforços quando voltarmos para casa. Aquela coroa de glória prometida aos que se esforçam para fazer o bem, a nossa recompensa. E essa recompensa não é a salvação. A salvação Jesus já garantiu para você. E agora que você não tem que lutar pela sua salvação, Ele espera que você retribua o sacrifício dele, fazendo o seu melhor durante a sua vida aqui na terra. E fazer o seu melhor não é viver condenando e apontando os erros dos outros. Jesus não fez isso. As únicas pessoas que Ele expôs foram os líderes religiosos que apontavam o dedo da condenação e acusavam todos do pecado. Eles se achavam mais justos e mais santos pelas obras que eles faziam. Por isso, se achavam no direito de julgar e condenar as pessoas. Mas Jesus ensinou o amor, o perdão, a paciência e principalmente os verdadeiros valores eternos. Lucas 6, 27 a 30. Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Desejem bem aos que te amaldiçoam. Orem pelos que te maltratam. Se alguém te bater numa face do rosto, oferece também a outra. Se tomarem sua capa, deixe que levem também a túnica. Dê para qualquer que te pedir, e se alguém tomar o que é seu, não peça de volta. Mas por que isso? Por que Jesus foi tão radical conosco? Porque Ele quer que o cristão abra mão das coisas que ama e do seu próprio orgulho e dignidade e deixe o outro pisar em cima dele. Porque o cristão tem que se submeter e ser humilhado no mundo. Paulo escreveu em Romanos 12, 19 a 21, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus dê o castigo, porque está escrito, minha é a vingança e eu acertarei as contas, diz o Senhor. Então, se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê bebida. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E essa é que é a grande questão. O mal está no mundo e faz parte do mundo, mas não tem nada a ver com a natureza de Deus. E se você quer combater o mal fazendo maldade, então só está se aliando ao mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O cristão é um ser diferente. Primeiro, porque ele não é do mundo, como eu já li aqui, João 17, 16. Segundo, porque o mundo passa e todas as coisas do mundo vão acabar. Mas o cristão não, ele vai viver para sempre. Também li isso aqui, 1 João 2, 17. E o cristão vai voltar para a casa do seu Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E lá ele vai receber uma recompensa por tudo que abriu mão aqui durante a sua vida na terra. Ah, mas por que eu tenho que abrir mão dessas coisas? Se elas não têm valor eterno, por que eu não posso ter e usar? Pode ter, pode usar, não é essa a questão. A questão é o valor que você dá para essas coisas. Em Mateus 6, 31 a 33, Jesus diz, não fiquem ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. As pessoas do mundo se preocupam com todas essas coisas, mas o seu Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser dadas a vocês. Ele quis dizer que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas do mundo, mas que a nossa mente, os valores mais importantes da nossa vida não devem ser os materiais, as coisas do mundo.
porque esses são os valores mais importantes para as pessoas do mundo, e nós não somos do mundo. Então por que eu tenho que abrir mão dessas coisas? Para mostrar para as pessoas que são do mundo que você é um cristão e que tem algo muito mais valioso do que elas. Você precisa ser um exemplo vivo do que Jesus ensinou. É muito fácil ir à igreja e depois agir como um predador selvagem, atropelando as pessoas para conseguir tudo o que você quer. Se na sua vida diária você age como uma pessoa do mundo, então que vantagem tem em ser um cristão? Que recompensa você vai ter na eternidade? Mas eu já estou salvo, eu quero me dar bem aqui nessa vida, o resto que se exploda. Eu entendo. É um pensamento totalmente do mundo e você tem todo o direito de pensar assim e de agir assim. Pode trocar os seus diamantes eternos por pedrinhas de plástico brilhante. Mas quando chegar lá no céu, e você vai chegar, não se esqueça que foi você que decidiu escolher a pobreza eterna em troca das riquezas passageiras do mundo. E eu não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de atitudes, porque você pode ser um cristão bem-sucedido, que trabalha, ganha muito dinheiro, mas conhece e conserva os valores eternos no seu coração. Você é um bom exemplo, você não deixa os valores desse mundo te confundirem, nem te corromperem. Algumas vezes é mais difícil sacrificar o orgulho do que a sua carteira. Ser humilde pode custar muito mais do que o seu dinheiro. Em Filipenses 2, 3 a 8 está escrito assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não quis se impor como Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e se transformou num servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte na cruz. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Ele é Deus, mas viveu como um homem, se sujeitou a humilhação, espancamento, tortura, morte. Mas ele fez isso porque tinha em mente o futuro da humanidade. Toda a dor que ele sentiu e passou aqui na terra valeu a pena porque passou. Mas o que ele garantiu a você através do seu sacrifício nunca vai se perder. E da mesma maneira, nós temos que ter em mente que qualquer coisa que tivermos que abrir mão aqui nessa vida para dar testemunho da nossa fé, vai valer a pena. Porque se você puder influenciar só uma pessoa que for, através do seu exemplo de vida, e se essa pessoa for transformada e guiada a Deus por causa do seu exemplo, das suas atitudes, já vai valer a pena qualquer coisa que você tenha sacrificado ou perdido aqui nesse mundo. Tem uma passagem muito forte que é Salmo 49, 7 a 9. Ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua alma, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela não vá morrer, nem que vá viver para sempre. Ou seja, tudo que uma pessoa puder ganhar nesse mundo não vai dar para pagar o preço da alma dela. Mas como Jesus já pagou esse preço, o que ela precisa é reconhecer naqueles que representam Jesus aqui na terra o valor do sacrifício dele e aceitar esse sacrifício. Agora é que é a sua vez de fazer um sacrifício a Deus e abrir mão dos seus próprios interesses para ser um melhor exemplo de um cristão, um representante de Cristo aqui na terra. Quando uma pessoa que não conhece Jesus vê um cristão agindo como qualquer outra pessoa do mundo, defendendo com unhas e dentes seus próprios interesses e agindo com orgulho e arrogância, o que essa pessoa vai pensar da sua fé? Do Deus que você diz que acredita? Vai achar que ele não vale nada e que toda aquela conversa cristã é papo furado.
Você é um representante de Cristo aqui na terra. Que tipo de representante você está sendo? Jesus não quer que você passe a vida lutando contra o pecado e tentando ser santo. Isso é uma armadilha do sistema religioso que quer controlar a sua vida. O que Deus espera de você é que você tenha um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele e faça o seu melhor para ser um bom exemplo dele aqui na terra, para atrair outros para Ele. Quando você falhar, porque você vai falhar, tenha humildade suficiente para reconhecer que você é humano, que falha, e continue tentando fazer o melhor, sendo um bom exemplo de Jesus aqui na terra. Um exemplo fala muito mais alto do que qualquer sermão. É por isso que muitas religiões não cristãs, hoje em dia, têm conquistado cada vez mais um número maior de pessoas. Porque elas agem com amor, demonstrando compaixão e carinho, enquanto muitos cristãos estão agindo com orgulho, condenando, mostrando falta de paciência, falta de amor. Sua religião não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus. O seu exemplo pode atrair ou afastar as pessoas dele. Você é o único responsável por aquilo que demonstra acreditar. A maneira como você vive, os valores que você defende, é que mostram de verdade em quem você acredita e por quem você luta. É por isso que o cristão não deve ficar esperando nada de ninguém, nem das pessoas desse mundo e muito menos de outros cristãos. Não espere ser bem tratado, trate os outros bem, independente de como eles te tratam. Não espere receber amor, demonstre amor. Não espere que as pessoas sejam justas com você, seja você justo com elas. Não espere atitudes humildes, demonstre humildade nas suas atitudes. Romanos 14:12 diz o seguinte: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Significa que o que você faz aqui, seja para si mesmo, pelos outros ou por Deus, é entre você e Deus. Jesus já garantiu a você, cristão, a vida eterna. Você vai retribuir, ou pelo menos tentar vivendo de uma maneira que agrade a Deus e atraia outras pessoas para Ele? O que você faz aqui com a sua vida é responsabilidade sua e vai refletir muito e para sempre em quem você vai ser depois dessa vida, na eternidade. Não se esqueça disso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.